Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem? Quem está falando aqui é o Diácono Miqueias, gravando mais um Perguntas e Respostas, canal Bíblia Aberta Oficial. Se inscreva você no canal para me ajudar. Eu preciso muito da sua ajuda. Quanto mais você se inscreve e compartilha, mais você ajudará o meu trabalho a chegar a mais pessoas que precisam ouvir e compreender o que estou respondendo. Claro que esse canal é um canal aberto, né? Vai ter mais novidade mais para frente nesse canal. Então eu peço a cooperação de vocês aí para quem possa me ajudar se inscrevendo. Quanto mais pessoas se inscrevem e ativa o sininho, mais visibilidade eu vou ter em cada vídeo que eu postar e assim todo o material meu será bem assistido, porque o YouTube automaticamente ele compartilha através de outras é, plataformas. E de qualquer maneira eu agradeço aí a você que já é inscrito, que já faz parte desse canal, né? Um canal a qual não tem fins lucrativos, não cobro nada, mas aqui é um canal onde eu divulgo meus trabalhos, né? Tanto os trabalhos teológicos como estudos, e mais para frente vai ter novidade que não quero falar agora, estamos orando aí, e creio que vai ser pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, o assunto de hoje é um assunto, num tanto, muito polêmico, tanto para teólogos, biblicistas, escritores, daqueles que escreveu, no caso, que compilaram a Bíblia, né? Narrando aí os contextos teológicos, no caso eu estou me referindo a isso. E se nós formos analisar, nós, os salvos, nos reconheceremos lá no céu? Essa é a pergunta de hoje que eu vou tentar aqui, resumidamente, claro, naquilo que eu estudei, que eu planejei, porque aqui é um assunto muito polêmico, um assunto que gera debate. Eu já assisti a alguns debates sobre isso, né? Se nós, os salvos, nos reconheceremos lá no céu. E alguns teólogos, biblicistas, cada um tem um ponto diferente, mas uns concordam, outros falam que sim, outros falam que não. Eu, na minha visão, já quero deixar explícito antes de eu postar, de eu falar a respeito do assunto, eu creio que sim, eu creio que nós nos reconheceremos lá no céu, né? Por alguns motivos, é claro que eu vou estar explicando no decorrer desse vídeo, e eu creio que nós sim reconheceremos lá no céu, porque a nossa consciência nós não iremos perder, né? Para começo de conversa, a nossa consciência nós não iremos perder, porque o julgamento é segundo que o nosso entendimento, então a nossa consciência nós não iremos perder. Então nós automaticamente eu reconheço que nós nos reconheceríamos lá no céu. Só que a diferença é que lá no céu o nosso corpo ia ser transformado, não ia ser como nós aqui é hoje, né? O nosso corpo seria ser transformado. Mas voltando aqui ao assunto, que é um assunto, igual eu falei, polêmico, crianças, adolescentes, adultos, idosos já me perguntaram, e geralmente muitas pessoas faz pergunta para mim difícil, que às vezes eu não consigo responder na hora, e para não dar uma pergunta superficial, como eu vejo muitos fazer aí, né? Chuta, fala, mas não sabe, nem leu a Bíblia, nem tem compreensão do que está falando, mas fala por falar. E as coisas não é assim, as coisas. Pessoa que dá pergunta fácil para outra, sem compromisso nenhum, acaba trazendo complicações mais para frente. Então, uma das grandes preocupações daqueles que perdem os seus entes queridos está relacionada à pergunta: nós, os salvos, reconheceremos lá no céu? Na Bíblia, irmãos, na Bíblia, eu quero deixar claro, na Bíblia não há nenhum versículo que afirme de forma clara que nós o reconheceremos lá no céu, tá? Quero deixar de forma clara que na Bíblia não há nenhum versículo que nós o reconhecemos lá no céu. Então a resposta é não, tá? Se a Bíblia não tem nenhum versículo que aponte verdadeiramente com respaldo na Bíblia,
Então, eu fico por aqui, né? Igual eu falei, tem pensamentos que sim, tem pensamentos que não. Só que eu não quero aqui criar, peço perdão, só que eu não quero aqui criar um, uma heresia nem nada disso. Eu estou aqui automaticamente elucidando os textos que nós vamos ler e automaticamente nós vamos ter uma compreensão óbvia, é claro, de cada texto. São 5 textos que a Bíblia apresenta, né? Eu vou citar 5 textos aqui e versículos, vou ler cada um deles, fazendo uma exegese mais profunda, trazendo o sentido do que cada autor quis se expressar e principalmente a visão teológica a respeito do assunto. Então vamos aqui. Depois de algum tempo de pesquisa, eu entendi que tem 5 textos que falam a respeito, né? Se nós, claro que é uma posição, né? De que se nós nos reconheceremos lá no céu. O primeiro texto é Mateus, Mateus 8:11. Abre aí sua Bíblia, Mateus 8:11, e lê comigo. Peço perdão, que eu estou gravando esse vídeo aqui à noite, né? Para você que vai ver, estou gravando à noite, então o cansaço físico devido ao meu trabalho também me afeta muito. Mas vamos lá. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ora, nós aqui, esse texto, se nós fazemos uma exegese na versão da Bíblia ARC, ou seja, Almeida Revista e Corrigida, os 3 patriarcas descritos nesse texto aqui, que mais provavelmente os reconheceremos por meio de uma revelação especial, que segundo acredito, se nós concedida para que possamos conhecer no céu. Então, assim, claro que aqui é uma visão, estou colocando aqui um texto, né? E é uma visão, não é uma possibilidade, que esse texto não está claro. Então, o segundo texto que eu vou citar seria de Mateus também, capítulo 17, verso do 1 ao 4. Você pode ler, pode me acompanhar. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estamos aqui, se queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mateus 17, do 1 ao 4, você pode ver. Pedro aqui ele está fazendo uma alusão. Nessa visão que Pedro teve aqui, no caso, ele está se referindo ali a fazer o que? 2 tendas, ou tabernáculo, como os irmãos querem entender. Para Elias, para Moisés, que representa a lei, Moisés representava a lei do Antigo Testamento, e Elias representando os profetas. O corpo de Elias, como todo mundo sabe lá em Reis, né, foi subindo no redemoinho na cavalaria de fogo. E o corpo de Moisés não foi achado, né? Como todo mundo sabe, na batalha que teve ali, que fala em Judas, que teve a batalha com o arcanjo Miguel para decorrer quem levaria o corpo de Moisés. Então, aqui no caso, Moisés tratava de Moisés e de Elias, e existe apenas 2 possibilidades. A primeira eu quero deixar aqui, ó. Jesus, no diálogo que teve com os 2 personagens, pronunciou os nomes. Então, essa é a expressão. Pedro, ele só se refere a Moisés e a Elias porque Jesus pronunciou o nome de cada um deles. Porque Pedro não ia saber. Porque há uma distância e há um labirinto aqui, um labirinto entre um e outro. Então Pedro não ia saber, porque Pedro está no Novo Testamento e isso já tinha acontecido há mais de 1000 anos atrás. Então havia aqui uma divisão. Então Pedro não tinha como ele compreender se era Elias ou se era Moisés que estaria ali na transfiguração. Mas ele ficou sabendo disso
por causa de Jesus, que Jesus cita o nome de cada um deles. Então aí é que está a revelação a qual eu quero dizer. Então assim, mas vale lembrar que isso aqui é uma conjectura, né? Que eu estou fazendo, uma possibilidade, não uma afirmação, não é algo que as escrituras fala, né? Que realmente seria uma visão ampla ali de estar vendo a pessoa que automaticamente está no terceiro céu e realmente você consegue ver ela visivelmente, entendeu? Então, a minha base no que eu falei que eu acredito que seria o texto de Lucas, que eu vou ler depois aqui, tá? Minha Bíblia está aberta aqui já, eu deixo até ele já no jeito aqui, Lucas 16 e 19, a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola, muitos teólogos e estudiosos entendem que é uma verdade, isso aconteceu de fato. Geralmente a parábola ela é o que? É Jesus insinuando uma figura, uma reflexão, né, uma história, mostrando aquela história, trazendo para a realidade. Estou só aqui dando uma especificação e uma aplicação para que vocês compreendam o que é uma parábola. Então, no caso, Jesus está falando essa parábola do rico e do Lázaro, mas é algo que realmente aconteceu. Nós temos isso aí como uma verdade absoluta. Então, a terceira prova de que nós, os salvos, nos reconheceremos no céu, fundamenta-se no fato de que a passagem do rico e do Lázaro, ou seja, o rico, mesmo estando em tormentos no inferno, teve uma visão dos céus, reconheceu a Lázaro no seio de Abraão, que é o que eu vou falar aqui agora, que eu já vou até ler. E também depois eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 4, que essa prova para mim é bastante convincente, por isso que eu falo que Lucas 19:16 é uma prova muito convincente, todo mundo tem por aqui, por esse entendimento que nós nos reconheceremos lá no céu. Então, além dessa prova ser muito convincente, de fato, não se trata de um salvo reconhecendo outro salvo, só para que os irmãos entendam, mas sim um ímpio, no caso ali um perdido e atormentado no inferno, a qual estava ali aquele rico, né, na situação que ele se encontrava. Então eu vou ler aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, olha bem esse texto aqui que é muito importante, e no Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então veja que aqui está uma alegoria muito forte aqui, que alguns entendem por causa desse texto que realmente nós iremos nos reconhecer no céu. Claro que eu também entendo com esse texto aqui, só que aqui está mostrando um ímpio e um não é um salvo e um não salvo. Então aí fica aí uma cratera aberta, porque tem que ser salvo e no caso não tem como um ímpio e um salvo, mas tem que ser os dois salvos. Mas muitos entendem por causa desse texto que é assim. Eu vou abrir aqui até 2 Coríntios, para nós também meditar aqui, 2 Coríntios 12, 1, 4, para que nós possamos compreender. É igual eu falei, eu não estou aqui para trazer dúvidas, eu estou aqui para trazer uma solução. Segundo o que as escrituras dizem, é claro que eu não vou falar nada do meu pensamento, mas que os irmãos possam esmiuçar, pesquise o que eu estou falando, não fique só nas minhas palavras, tá? Pesquise com mais conclusão para que você tenha aí uma compreensão. Olha bem, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que 14 anos, se no corpo não sei,
se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quem foi ao paraíso aqui foi Paulo. Paulo ainda ele estava num corpo carnal, mas ele relata aqui uma visão celestial que ele tinha. Então vejamos, a quarta prova, ou seja, o quarto versículo é bastante plausível, né? Até porque foi atestado no fato dos discípulos terem conhecido a Jesus após a sua ressurreição, que é algo muito similar ao que nós entendemos como nos reconheceremos lá no céu. Então, mesmo que eles tenham demorado um pouco, talvez por conta das últimas imagens que eles tiveram de Jesus no Getsemane, onde ele provavelmente estivesse diferente. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, 22:14, 22:14 não, 22, Lucas 22:44, e logo depois, eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente entender, 22:44, aqui, achei. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o Senhor suou-se em grandes gotas de sangue, deixa eu ver se é isso mesmo, que corria até o chão. É isso mesmo, Lucas 22:44, é isso mesmo. E logo depois, quando sofreu a tortura do flagro romano e pela crucificação, ou seja, o mesmo por causa do corpo da ressurreição, isto é, o corpo glorificado, a quinta prova consiste no fato de que Estevão reconheceu Jesus à direita de Deus. Então, olhando para o texto de Atos 7:55 e o de Lucas 22:44, mostra aqui uma, uma alusão simbólica a Jesus Cristo. Tá? Quero deixar claro, é porque eu marquei o versículo aqui, mas eu marquei o versículo errado, não era Lucas 22:44, era outro versículo. Mas aqui eu vou ler aqui agora Atos 7:55, que é o versículo que eu já ia falar. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem viu? Essa prova aqui é uma prova plausível de que Estevão, em espírito, ele consegue ver o próprio Jesus à direita de Deus. Então, poderíamos aqui aduzir os seguintes argumentos, que eu acho bem claro. Eu creio que as nossas boas lembranças não serão destruídas. É o que eu falei desde o começo do vídeo. Que estaremos no estado de perfeição, na nossa plena capacidade, que é aquilo que eu falei, mental e espiritual. Então, olhando para isso, seremos tanto ressuscitados com o mesmo corpo, nossa aparência não mudará, é certo que seremos glorificados e teremos um corpo de glória, incorruptível, como diz lá 1 Coríntios, você vai ver lá, se eu não me engano, é 50 a 51 em diante, ele vai decorrer sobre isso, que os nossos corpos seremos transformados em corpos de glória. Então, voltando aqui, à luz dessas explicações, podemos dizer que no caso, bem provável que nós, os salvos, nos reconheceremos lá no céu, sim, sim, tá? E você que pensa sobre isso, o que eu deixo que talvez você esteja ainda com um pouco de dúvida, não tenha me compreendido ou tenha me interpretado de uma forma alegórica, como todo mundo fala, né? Que às vezes hoje em dia não coloca como uma linha afirmativa, hoje é só alegórica. No caso, vocês que estão vendo esse vídeo, pesquise a respeito do que eu estou falando. Porque no caso, na minha visão, eu creio que nós iremos sim. Por causa desses textos que eu mostrei e por causa da revelação, porque a revelação, no caso, nós estamos debaixo de uma revelação progressiva.
Então, a revelação de Jesus Cristo foi transparecida a nós. Então, tanto o Estevão, que estava sendo apredejado, mas ele estava em espírito, ou seja, inconsciente, e inconsciente ele conseguiu ver, então é sinal que nós iremos sim nos reconhecermos no céu. Mesmo com os corpos transformados, que os nossos corpos não serão o mesmo, né? É igual eu acabei de falar, citando o texto de 1 Coríntios 15, nossos corpos incorruptíveis, nós teremos sim e nos reconheceremos sim lá. Amém? Essa é o vídeo que eu queria gravar a respeito desse assunto, que é um assunto polêmico, né, que tem gerado muitas debates, muitas. Claro que aqui eu não trouxe muitas argumentações, mas o pouco que eu trouxe já deu para os irmãos ter uma compreensão óbvia, né? Eu creio que já deu para os irmãos ter um pensamento diferente, e aí fica fácil para você estudar mais o tema, entender mais o tema, compreender mais o tema e ver se o que eu estou falando tem base bíblica ou não. Tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.